Marcos Mantequeves, sou professor de Ciências e Biologia e vou falar de um assunto aqui que aconteceu comigo no ano de 1990. Eu trabalhava numa grandiosa escola Paula Santos. Lá tinha de tudo, laboratório de química, vidraria, material permanente, material de consumo. Subindo as escadas tinha o laboratório de ciências, biologia, e bancada para os alunos, esqueleto em tamanho natural de plástico que os alunos podiam ver, aquário com peixes. Então era muito bem equipada nessa escola, os laboratórios nessa época de 1990. Aqui eu tenho uma foto tirada lá de um terceiro ano A, do período da manhã, desse ano de 1990. Mas o que aconteceu? Eu tive a graça de Deus de trabalhar nessa escola, mas na época de outubro, minha mãe faleceu e teve aquele problema. Eu tive que, depois tive que procurar advogado para fazer inventário, procurava num determinado bairro, era um preço, ia para outro, com outro advogado, outro preço. E eu tinha, na casa que eu morava, um quadro de Cristo, de gesso, né? Eu lembro que eu peguei esse quadro, eu estava já desesperado, sozinho eu tinha que fazer esse tal de inventário. Eu desci o quadro do Cristo e de joelhos, fui limpando com um paninho, com as minhas lágrimas, pedindo uma solução para esse inventário, né? Aí estava eu numa das noites trabalhando no Paula Santos, um colega, Cláudio Barros, que é advogado também, trabalha acho que na Rui Barbosa e Salto, e me deu carona, mas foi um homem enviado por Deus. Ele me deu carona, eu falei que precisava fazer o inventário, ele me disse que não ia cobrar nada, eu só ia ter que pagar o xerox, a cópia. Me acolheu, foi uma bênção de Deus. Aí feito o inventário, depois, mais para frente, essa casa foi vendida, né? Aí estava em outra casa, já tinha construído outra casa. E nessa outra casa, eu acabei colocando à venda. E por mês, eu colocava em 2 imobiliárias. Bom, todo mês, colocava a cópia da chave em 2 imobiliárias. E eu fui numa imobiliária conversei com uma corretora de imóveis. E ela explicando que estava difícil as vendas, que tinha que ser no dinheiro, estava difícil as vendas, consegui comprador. Eu disse para a corretora assim: então eu vou rezar. Eu sei que essa corretora riu na minha cara. Mas daí, chegando em casa, eu estava devoto de Santa Rita, eu fiz novena de Santa Rita, fiz novena Santa de Virges. Eu sei que passou um tempo, essa imobiliária vendeu a casa. E daí acabei comprando outra casa em outra imobiliária. Mas você vê que não que é uma bênção. Essa corretora que riu de mim deve ter lembrado. Ele falou que ia rezar
Ele falou que ia pedir a Deus para vender a casa. E foi lá que vendeu pouco tempo depois. Tá. Passado isso, morando já em outra casa, estava com um problema de ter filhos biológicos. Então, na época, a mãe das minhas crianças, dos meus filhos, o que acontecia? Estava com endometriose e aqui em Salto não conseguia recurso. Ia no plano de saúde, no SUS, a gente não conseguia ter filho. Mais uma vez, agora fui na igreja matriz, tinha ido na igreja matriz, Monte Serrato, fui lá de joelhos, pedi filho biológico. Não tinha ninguém na igreja, não fui em missa, fui sozinho pedir na igreja matriz Monte Serrato. Aí, passado um tempo, a mãe das minhas filhas, o que aconteceu? Recebeu uma proposta de trabalho em Campinas. Aí lá fizeram uma cirurgia, uma laparoscopia. Só depois disso, que daí venceu o contrato, que ela pôde engravidar e tivemos o nosso filho biológico. Então, é um milagre, porque como que Deus agiu? Salto não tinha o recurso, mas uma cidade como Campinas, mais avançada, teve o recurso. Então foi o caminho que Deus arrumou para me atender. Então, esses são fatos, né, que eu quero citar. E estou grato, agradeço a Deus, gratidão sempre, até mais, tchau.